Olá, bom dia. Você está no canal Espiritualidade Anarquista. Será que tá dando para escutar a voz? Olá, pessoal. Me desculpem o grande atraso. Eu acabei. Ai, é muita coisa para fazer antes de entrar na live, né? Aí tem que colocar ícone. Olha lá, o gatinho continua aqui. Aí tem que colocar as coisas. E eu acabo me embananando porque é muita coisa, ó. Tá vendo? E aí, bom dia, tudo bem? Eu fui dormir muito tarde ontem, não consegui acordar. Não, consegui acordar, tô aqui, né, acordada. Mas eu estou um pouco ensonada. E eu tive um sonho que eu estava num conflito, parece. Como sempre, né? Aí estava no telefone com alguém e eu estou lá de boa, de repente aparece um ônibus desgovernado em cima de mim. E aí eu vejo que ele bateu no negócio e eu consigo dar um salto para fugir dele, porque ele ia virar e me esmagar. Bem, vamos pra vinheta? É isso aí, muito bueno, muito bueno. Então, eu continuo perdida. Aê, pera que eu não tirei o chroma key. É pra ficar marcado, né, gente? Ficar bem organizado as coisas. Ai, eu não coloquei o chroma key. Ai, tantos detalhes. Tantos detalhes. Olha só a Lu. Bom dia, Lu, Eva. Nossa, a Lu, ela me inspirou, sabia? Hoje eu quase pensei, eu vou fazer de manhã não. Tava desanimada, não tava conseguindo acordar. Aí eu lembrei, mas Ari, a Lu pode ser que queira te assistir. Aí eu pensei, caramba, como essa coisa de apoio realmente ajuda a gente, né? Por isso que não querem me dar apoio. Obrigada, Lu. Nossa, demais, demais. Eu tô muito agradecida pelo seu apoio. E tá crescendo, gente. Tem pessoas que estão gostando. As pessoas que eu quero que gostem do trabalho Espiritualidade Anarquista é quem realmente gosta das coisas que estão acontecendo aqui, né? Então, porque eu espero estar podendo ajudar de alguma maneira em alguma coisa, né? Porque a vida é assim mesmo. Tem que fazer alguma coisa. Então, vamos lá, então. Hoje a gente vai fazer a leitura do livro Summerhill, que significa Liberdade Sem Medo, a escola que tem a experiência mais próxima do anarquismo que eu já estudei. De todas, ela é a que mais se aproxima, mesmo que o idealizador, né, ele não seja... Ele não... o Neil, né, que é o diretor da escola, ele não é anarquista e nem socialista, pelo que eu entendi. Mas... o trabalho dele foi o mais próximo de uma escola extremamente liberta, de liberdade que eu já estudei, mais do que as outras que eu estudei. De repente tem outras, né, estão surgindo. Tomara, tomara. Oi, Lu, tudo bem? Bom dia, combatente da mensagem do amor e do matriarcado, né? É isso aí, vamos botar ordem nessas casas. Nas casas tudo. Então, ó, e agora eu já tô conseguindo lidar melhor com as coisas aqui. Também ainda tá grande o texto, mas acho que já tá melhorando. Eu tinha que ter visto isso. Então, vamos lá. Eu tenho que colocar aí, ó, tá vendo? Eu já ia esquecendo, ó. O que eu tô esquecendo? De colocar a capa do livro de Summerhill.
Por quê? Porque aí fica melhor, que quando as pessoas. Toda hora eu fico querendo inovar, vocês já viram? Aí depois eu fico cheia de coisa. E eu fico tipo, nossa, não sei o que, tanta coisa, mas também eu é que invento, né? Ah, eu não baixei a capa. Eu baixei e depois desabaixei. Tudo bem, na semana que vem eu coloco uma capazinha aqui. Ou coloco agora. Nossa, eu tô muito devagar, meu Deus, eu dormi muito pouco. Eu dormi só 1 horinha, eu acho. 2 horinhas. Peraí. Vamos logo pro suco da coisa, né? Summer Hill. Liberdade sem medo. Quem disse essa frase também foi Nina Simone, né? Ficou muito marcada por ela. Liberdade sem medo. Como é que você vai ter liberdade com alguém se você tem medo? Medo de toda hora ser abandonado, abandonada, né? Tudo leva a liberdade, ela só existe quando não existe o medo, né? Porque como é que a gente lida com as coisas? Eu tô puxando o papo aqui pra ver se eu... Pronto, agora sim, agora tá completo. Tem que ter, né, as coisinhas pra que depois no futuro, quando meus netos, que eu não vou ter, chegarem no futuro, né? Ligarem. Ah, olha só, minha tataravó falando de anarquismo. Ela esqueceu de colocar a capa. Não vamos acontecer isso, né? Pronto, tá aí. Vai saber isso. Então, prefácio de Erich Fromm. Vamos lá, agora sim, agora sim. Desculpem essa minha enrolação. Agora vai começar. Em 1, 2, 3 e... Prefácio de Erich Fromm. Durante o século XVIII, as ideias de liberdade, democracia e autodeterminação foram proclamadas por pensadores progressistas e, à altura da primeira metade do século XX, tais ideias surgiram com proveito no campo da educação. O princípio... Durante o século XVIII, as ideias de liberdade, democracia e autodeterminação foram proclamadas, né? Isso foi para o campo da educação. O princípio básico de tal autodeterminação era a substituição da autoridade pela liberdade, ensinando-se a crianças sem uso da força, e sim através do apelo à sua curiosidade e às suas necessidades espontâneas, quando assim o interesse dela para o mundo que a rodeia. Essa atitude marcou o início da educação progressiva e foi passo importante no desenvolvimento humano. Contudo, os resultados do novo método foram, muitas vezes, desapontadores. Nos últimos anos, instalou-se reação crescente contra a educação progressiva. Hoje, muitas pessoas acreditam que a própria teoria seja errônea, devendo ser posta de lado. Há fortes tendências para obter cada vez maior disciplina, e há mesmo uma campanha no sentido de que se permita aos professores das escolas públicas a aplicação de castigos corporais aos alunos. Vocês acreditam nisso, né? As escolas, pra vocês verem, aí eu vou tirar aqui fica bonitinho. As escolas permitiam, incentivavam e demitiam professores que não batiam nos alunos, que não torturava ele na frente de outros alunos, porque eram torturas, né? Desde torturas realmente de cortar a pessoa, até tortura de colocar em cima dos milhos, né? Vocês já viram como é que são os tratamentos, né? Colocar em cima do milho, enfim, várias coisas aí. Talvez o fator mais importante nessa reação seja o notável sucesso obtido pelo ensino na União Soviética. Ali os métodos antiquados de autoritarismo são aplicados com todo o rigor. E os resultados no que se refere a conhecimento parecem indicar que agiríamos mais acertadamente voltado às velhas disciplinas, pondo de parte a questão da liberdade da criança. Será errôneo a ideia de que educação sem emprego dá força? Será errônea a ideia de educação sem emprego dá força? Sim, porque quando a gente fala não pode bater numa criança, parece uma frase tão simples
que gera o maior caos na cabeça de todo mundo. Meu Deus, se você quer criar... Ó, eu acordo muitos monstros, né? Porque eu já falo contra o transgenerismo, falo contra, sei lá, eu tô pensando no lesbianismo político, falo, não sei, um monte de coisa aí que levanta um monte de demônios. Mas o que mais me fez ficar longe da comunidade foi o fato de eu falar que não pode bater em criança. Essa com certeza. Então, eu já tive que parar tanta gente de bater em criança. Esses dias mesmo, é muito difícil ser revolucionário. Olha o que a Lu disse. Até hoje, macho escroto acha normal ser agressivo. É uma loucura, né? Parece que a gente realmente está num mundo muito doido. Eles acham que é certo incentivar a violência, principalmente contra a mulher. Daí eles falam assim, não, mulheres e homens são iguais, a gente tem que brigar da mesma maneira, porque ambos são ruins. Então, tá, mas daí você vai nos grupos, todo dia uma mulher diferente, ou até a mesma que escolhe pra ficar metendo pau, tá, falando mal, aí fala de um monte de mulher, mal, daí fala de um cara, aí fala de mulher, e o engraçado é que as mulheres fazem menos coisa errada que os homens, né? Isso já é claro, mas nós é que mas aí quando uma mulher faz uma coisa errada, nossa, o pessoal malha. E aí, quer dizer, a justiça, né, que os homens tanto querem pregar, né, a justiça, nossa, muito justos, nossa. E tudo muito relativo, né? Quando é pra brigar com as mulheradas, mulher é ruim também, vamos brigar e mostrar pras pessoas que as mulheres já me fizeram mal nessa vida. Aí, né, fala. Aí quando vai falar mal dos caras, quando uma mulher vai falar mal dos caras, não, mas vamos ver, é relativo, o mal é relativo. O mal é relativo. Nossa, eu tenho agonia dessa frase de relativismos. Será? Então, ó, acredito que a ideia da liberdade para as crianças não seja errada, mas foi quase sempre pervertida. A fim de discutir com clareza o assunto, devemos, antes de mais nada, compreender a natureza da liberdade. Então, é por isso que talvez semana que vem também eu estava meio emocionada também, né? Devemos, antes de mais nada, compreender a natureza da liberdade. Portanto, devemos estabelecer a diferença entre autoridade manifesta e autoridade anônima. A autoridade manifesta é exercida diretamente e explicitamente. A pessoa que exerce fala com franqueza aquela que lhe será submetida. Peraí, calma. Não, eu acho que eu já li essa parte, não já li não? Tenho certeza de que gostará de fazer isso. Já li isso aqui, já. Nossa, gente, eu tô lendo que eu já li. Nossa, eu já li muito. Eita, poxa. Ai, meu Deus, eu errei. Como assim? Eu nunca erro. Análises mais preeminentes. Então vou começar aqui assim, ó. Mulher bate, etc. Então, eu vou começar aqui, ó. Uma palavra de introdução. Em psicologia, homem algum sabe muito. As forças interiores da vida humana ainda se mostram largamente ocultas para nós, tá? Desde que o gênio de Freud a tornou viva, a psicologia tem caminhado muito, mas ainda é uma ciência nova, delineando a costa de continente desconhecido. Daqui a 50 anos, os psicólogos com certeza sorrirão de nossa ignorância de hoje. Essa parte eu já li também. A partir do momento em que deixei a educação e me voltei para a psicologia infantil, tenho tratado com toda a espécie de crianças incendiárias, ladras, mentirosas, das que urinam na cama. Lembra, né? O pessoal tem uma coisa dessa, né? Essa parte eu também li já. Então vamos lá, Escola Summerhill. A ideia de Summerhill. Esta é a história de uma escola moderna Summerhill. Summerhill foi fundada em 1921. Está situada na aldeia de Leiston, em Suffolk,
Inglaterra, que fica mais ou menos a 100 milhas de Londres. Agora sim, essa parte eu não li. Ai, meus netos vão ver que eu errei. Ai, é isso mesmo, Lu, é isso mesmo. É assim, chega a um ponto, né, que depois quando você vai, você, né, a gente que já tá, tipo, entendendo essa coisa da violência, né, chega um momento que a gente fica meio maluca, né, a gente fica, caraca, mano, o cara tá querendo bater na mulher por causa disso. Né, você viu como. Porque falou assim: as mulheres são histéricas, as mulheres são histéricas. Você viu o cara que começou a dar um tiro na máquina de brinquedo de pegar ursinho, porque a máquina travou e não pegou o ursinho? Aí ele ficou tão com raiva que pegou e começou a atirar na máquina. Mas os homens não são histéricos, os homens são muito mais emocionalmente seguros do que as mulheres. Aí chega lá o cara, tá no restaurante, vocês viram isso também? O cara tava no restaurante e aí ele começou a colocar a mão no bolso e não achou o cartão dele. Ele começou a ameaçar todo mundo, dizendo que todo mundo que alguém tinha roubado o cartão dele. Começou a atirar pra cima, as pessoas foram pra debaixo das mesas, aí ele colocou a mão e achou. Ah! Uma palavra sobre os alunos de Summerhill. Algumas para ali vão com a ideia de 5 anos e outros já com 15. As crianças geralmente permanecem na escola até alcançarem os 16 anos. Temos quase sempre 25 rapazes e 20 meninas. As crianças são divididas em 3 grupos etários. Muito poucas, né, estão vivendo isso. O mais novo vai dos 5 aos 7 anos, o intermediário dos 8 aos 10 e o mais velho dos 11 aos 15. Contamos, geralmente, com um bom punhado de crianças vindas de países estrangeiros. No momento, 1960, temos 5 escandinavos, um holandês, um alemão e um americano. As crianças são instaladas pelos grupos etários, com uma mãe de casa para cada grupo. Os intermediários dormem num edifício de pedra. Os mais velhos dormem em cabanas. Apenas 1 ou 2 alunos mais velhos têm quartos particulares. Os rapazes ficam aos 2, 3 ou 4 num dormitório. E o mesmo acontece às meninas. Não sofrem expensões dos quartos e ninguém vai apanhar o que eles deixaram fora do lugar. Ficam em liberdade. Ninguém lhe diz o que devem vestir. Usam a roupa que querem a qualquer momento. Os jornais chamam a isso uma escola do faça o que quiser e insinuam que se trata de uma reunião de selvagens primitivos, desconhecedores das leis e das maneiras. Parece necessário, portanto, que eu escreva a história de Summerhill tão honestamente quanto me seja possível, que eu faça com certo partidarismo. É natural, ainda assim, tentarei mostrar os deméritos de Summerhill, tanto quanto seus méritos, que serão os que se referem ao fato de existirem ali crianças saudáveis, livres, cujas vidas não estão contaminadas pelo medo e pelo ódio. Então, aqui a gente vê que esse autor, ou quem fez a tradução do livro, né, tá bem preocupado em não parecer que ele aceita tudo que acontece para tentar trazer essa... Porque a gente tem uma mania, né, de querer ser parcial, né, de querer ser imparcial. Eu não, eu quero ser bem posicionada, né? Então, o que acontece? Aí as pessoas ficam tentando falar assim, não, mas não é que é tão bom, não, eu sei que tem coisas ruins. Sabe, meio que tentando, né, para as pessoas não ficarem, né? Então, assim, eles anulam e esquecem até a parte que éramos como eles. Incluso que nos oprimiram. E por isso evolucionamos, somos mais frágeis. E por isso evolucionalmente somos mais frágeis. Então, essa coisa do mais forte e do mais fraco, né? Por exemplo, falam que na natureza sobrevive o mais forte, mas na verdade na natureza sobrevive o que sobrevive. Então, tipo assim, tem pessoas que
O que acontece então? Um grupo de animais pode sobreviver tanto pela força quanto pela resistência, tanto quanto pela lógica, inteligência, né, sobre as suas táticas de luta, suas estratégias de sobrevivência. Então não é bem mais o mais forte, né? E sim, mas realmente nós somos mais. Só que a gente fala isso, né? Não, a gente é mais frágil, sim. Fisicamente nós somos mais frágeis do que os homens, né? Isso é claro. Então por isso que a gente precisa de políticas públicas específicas para mulheres, porque a gente não tem a força dos homens, não temos a raiva dos homens, não temos o mesmo nível de testosterona que eles, né? Então por isso que as mulheres precisam ser protegidas na sociedade. Não é porque existe violência e as mulheres precisam ser protegidas. Não, porque existe homens e os homens criaram um sistema de violência contra nós, um sistema inteiro ao qual eles estão brincando, se divertindo e nós estamos aqui se lascando. E alguns homens, é claro, né, a maior parte também estão se lascando em vários níveis, mas quem está se lascando mesmo é nós mulheres, né? Enfim. É o medo e pelo ódio. Obviamente, uma escola que faz com que alunos ativos fiquem sentados nas cadeiras, estudando os assuntos, em sua maior parte inúteis, é uma escola má. Será boa apenas para os que acreditam em escolas desse tipo. Para os cidadãos não criadores que desejam crianças dóceis, não criadoras, prontas a se adaptarem a uma civilização cujo marco de sucesso é o dinheiro, Summerhill começou como escola experimental. Já não o é agora. É uma escola de demonstração, pois demonstra que a liberdade funciona. Quando minha primeira esposa e eu começamos a escola, tínhamos uma ideia principal: fazer com que a escola se adaptasse às crianças em lugar de fazer com que as crianças se adaptassem à escola. Olha que interessante, né? Em vez de a criança que chega ser bem, né, e tal, não, a escola toda, a estrutura dela já se acolhedora, né? Durante muitos anos eu havia lecionado em escolas comuns. Conhecia bastante a outra fórmula. Sabia que era inteiramente errada. Errada por se basear numa concepção adulta do que a criança deveria ser e de como uma criança deveria aprender. A outra fórmula datava dos dias em que a psicologia ainda era ciência desconhecida. Bem, resolvemos fazer uma escola na qual daríamos às crianças a liberdade de serem elas próprias. Para fazer isso, tivemos de renunciar inteiramente à disciplina, à direção, à sugestão, ao treinamento moral e à instrução religiosa. Então, até a instituição religiosa foi excluída de Summerhill, vocês viram? Chamaram-nos corajosos, mas isso não exigia coragem. Tudo quanto requeria era o que tínhamos, crença completa na criança como ser bom e não mau. Durante quase 40 anos, essa crença na bondade da criança jamais vacilou. Antes tornou-se fé definitiva. Olha, gente, é que assim, quem cuida de crianças, quem está lidando com crianças e protegendo crianças e sentindo a humanidade com todo o seu amor, vai entender o quanto que essa frase, crianças também são más, crianças também são ruins, como que essa frase é horrível, né? Como que essa frase abre brechas para todo tipo de violência contra crianças. É o mesmo que fazem com as mulheres, né? Então, Ari, mas mulheres também são ruins. Por quê? Tá querendo dizer assim, o sistema patriarcal foi uma construção também das mulheres. Então, vocês estão merecendo o que vocês têm, porque mulher também é ruim. Entendeu a jogada? Aí, essa é a jogada que os patriarcais e os homens usam de lógica para combater o feminismo. Então, relativizar que também existem mulheres ruins. Veja, isso não acontece tanto no movimento negro. Dificilmente você vai ouvir alguém falar, você vai falar assim: temos que defender a comunidade negra contra o racismo, e alguém levanta a mão e diz: mas tem pessoas racistas também. Tem negro que é racista. Né? Tipo, não, mas tem negro que é ruim também. Não tem muito isso, né? As pessoas não falam muito isso. Por quê? Porque não tem sentido falar isso. Você vai continuar lutando pelos direitos das pessoas dentro das esquemas, independente se tem mulher ou homem ruim. Não tem sentido,
né? Aí as pessoas falaram, você acha que mulher não pode ser ruim também? Eu tô atrás da que vai ser boa. Não, gente, tô brincando, né? O ser humano é complicado, o ser humano é complexo, não é que mulheres não fazem coisa. Eu nem falei, não entendo, porque eu não sei nem como dialogar contra isso, né? Então, tem crianças más também, tem crianças agressivas, eu falo assim, ó, eu trabalhei com criança. Minha mãe é professora, meu pai é professor, eu digo para as pessoas. Eu fui professora do estado por 5 anos, né? Trabalhei, dei aula para bebês, dei aula. Sabe a faixa etária de alunos que eu já tive? Dos 6 meses de idade, o meu aluno mais novo tinha 6 meses de idade. Eu dava aula de musicalização para ele, para bebês. E o meu aluno mais velho tinha 70 anos de idade. Então eu já dei aula para todas as idades. Aí a pessoa fala: tem crianças ruins também, Ari, você não sabe? Eu trabalhei na periferia, trabalhei com pessoas de classe alta, classe média, classe baixa. Eu trabalhei em ONG, trabalhei em instituições de caridade. É tipo como chegar num matemático e falar assim, o cara fala, eu sou formado em matemática, tenho PhD em física e não sei o quê, e alguém chegar e falar, mas você não sabe que 2 mais 2 é 4? Você não sabe que você não pode colocar cebola, não sei... para um chefe de cozinha, né? Não que eu seja assim incrível, mas 2 mais 2 é 4 para uma pessoa de matemática e achar que ela é prepotente porque ela dizer que já... Outra frase, mas você não é mãe? Você é mãe? Por que você tá falando de criança se você não é mãe? Hein? Cada história, cada história. Bem, imagina se fosse assim, né? Meu ponto de vista é que a criança, de maneira inata, é sensata, realista. Se for entregue a si própria, sem sugestão adulta alguma, ela se desenvolverá tanto quanto for capaz de se desenvolver. Logicamente, Summerhill é um lugar onde as crianças têm habilidade inata e desejo de se fazerem eruditas. Serão eruditas, enquanto as que apenas sejam capazes de varrer ruas, varrerão ruas. Mas até agora fizemos nenhum varredor de ruas. Essa parte é chata. Não escrevo isso para me dar ares. Não escrevo isso para me dar ares, pois prefiro antes ver a escola produzir um varredor de ruas feliz do que um erudito neurótico. Então o que acontece, né? Por que ele fala isso? Que ficou um pouquinho capacita, né? Mas até agora não produzimos. Mas até agora não produzimos nenhum varredor de rua. Por que ele fala isso assim, né? E depois ele diz, eu prefiro um varredor de rua feliz do que um erudito neurótico. Ele está desvalorizando aqui os varredores de rua? Não. O que acontece é que na década de 60, né, principalmente, né, até hoje, na verdade, né, mas hoje o pessoal está tentando, por causa dos, né, da gente ficar falando, nós evolucionários, as pessoas ficam tentando dar uma acalmada, né? Mas o que acontece? Ser varredor de rua, né, trabalhar com empregos subalternos eram considerado uma vergonha, né? Então a gente tem até aquele caso daquele apresentador que quando estava falando de final de ano, né? E aí apareceram os rapazes que varrem a rua e aí falando, né? Feliz ano novo e tal, mó legal. Aí aparece no fundo o repórter dizendo, mas eles ali no topo de suas vassouras falando felicidade, não sei o que, lembra de uma coisa assim, né? Aí o que acontece? Por quê? Porque esses empregos, né, são considerados ruins, é uma vergonha, né, uma vergonha, então, para as pessoas. Aí o que acontece? Como eu falei, aqui é o diretor falando, né? As pessoas sofriam muitas violências, né? Então, o que acontecia, né? As pessoas... não é que as pessoas viam violência. O que acontecia é que na época em que estava tendo o Summerhill, as pessoas ficavam pressionando a escola. Pressionaram tanto a escola que daí
o diretor ficava tentando se defender o tempo todo, né? Ele tinha que ficar tendo fórmulas de se defender. E uma dessas coisas era, se você der liberdade para a criança, ela não vai querer estudar, automaticamente ela vai querer ficar só brincando, né? Porque só brincando, como se brincar não fosse a pedagogia lúdica das professoras, né? Enfim, estudar, como diz Paulo Freire, estudar é difícil, entendeu? Estudar dá trabalho. Aí o que as professoras fazem? Tentam deixar serviços técnicos lúdicos para que a criança queira trabalhar. Então, por exemplo, você vai escrever. Aí a criança vai, escreve, né? Só que para escrever você tem que ter muita minuciosidade para pegar no lápis, para girar, né? Você tem que ter os músculos finos bem trabalhados. E isso é difícil, você fica toda hora tendo que fazer assim, né? Então o que a professora faz? Faz uns coelhinho, né? Daí faz as letras com os bichinhos, daí a professora vai e faz uma brincadeira, quem acabar primeiro ganha, sei lá, vai da consciência da professora, da criatividade dela, né? Então, o que acontece? Isso que é brincar, é lúdico, então tem que misturar a técnica, que é chata de fazer geralmente, que é cansativa, com brincadeiras lúdicas, com coisas que façam com que a criança... Mas vai ter aquele momento introspectivo em que a criança também tem que ficar parada, né? Para ela entender, enfim. Mas acontecia em Summerhill isso. E aí diziam então que Summerhill, se continuasse daquele jeito, só ia fazer, não ia fazer nenhum intelectual bom, né? Não ia conseguir produzir nenhum intelectual. Primeiramente que os colégios comuns são feitos para que a criança não aprenda, né? Assim, não por culpa dos professores. Os professores são resistentes nesse sistema pedagógico, né? Você vai numa escola periférica, parece uma prisão, totalmente fechada, com grades, né? E às vezes não tem nem luz dentro das salas de aula. Então, quer dizer, as crianças mimadas aí, aí chega lá, a escola não tem nem luz, tá? Às vezes eles pintam até de preto e cinza a escola, né? E ainda assim pegam e querem dizer que estão brigam com as crianças se elas não prestam atenção, se elas não conseguem se dedicar ali, porque não tem paixão, né? As escolas, eles tiram as paixões das escolas, né? Do aprender. As crianças têm aula, que tal Summerhill? Bem, para falar, então é isso, ele ficava se defendendo, então toda hora ele ficava tentando se defender, né? Mas tentando mostrar, então por mais que possa parecer meio errado essa frase dele, né? É ainda para se defender, é ainda porque, então tem que lembrar que no passado algumas coisas parecem ofensivas pra gente, mas na verdade eram pontos de revolução, que hoje são, né? Que a gente cresceu, porque tiveram os revolucionários que tiveram coragem de falar no passado, e aí muitas vezes as pessoas criticam os revolucionários do passado por não ter falado do jeito que a gente falou hoje, mas não tem como, ele não está falando aqui por maldade, ele está querendo falar ao contrário, né? De que é melhor uma pessoa feliz varrendo a rua do que uma pessoa neurótica, né? E erudita e neurótica como eu, não tô brincando. Que tal é Summerhill? Bem, para falar numa das coisas, as aulas ali dependem de opção. As crianças podem comparecer ou não, e isso durante anos, se assim o desejarem. Há um horário, mas só para os professores. As crianças têm aulas habitualmente de acordo com a sua idade, mas às vezes de acordo com os seus interesses. Não temos novos métodos de ensino, porque não achamos que o ensino em si mesmo tenha grande importância. Que uma escola tenha ou não algum método especial para ensinar a dividir é coisa de somenos, pois a divisão não é importante, senão para aqueles que querem aprendê-la. E a criança que quer aprender a dividir, aprenderá, seja qual for o ensino que receba. Daí pensa, né, também, ficava assim, mas... Bem, vamos ler aqui. As crianças que vêm para Summerhill, destinadas aos jardins de infância, assistem às aulas desde o início de sua estada. Mas alunos provenientes de outras escolas juram que jamais tornarão a aprender nenhuma estúpida lição em suas vidas, a tempo algum. Brincam, andam de bicicleta, metem-se no caminho dos outros, mas não querem saber de lições. Isso dura meses, em certos casos. O tempo de recuperação é proporcional ao ódio que
trazem em relação à última escola que frequentaram. Nossa recordista nesse ponto foi uma garota egressa em um convento. Vadiou 3 anos, o período médio de recuperação. No que se refere à repulsa quanto à lição, é de 3 meses. Os estranhos a esta concepção de liberdade estarão cogitando na espécie de casa de Orates, que deve ser essa escola em que as crianças brincam o dia inteiro, se assim o desejam. Muitos adultos dizem: se eu tivesse sido mandado para essa escola, nada teria feito em minha vida. Vocês viram, né? Então, o que o Neil disse é muito importante, porque o nível de rejeição a aprender algo novo é o nível proporcional de como que essa criança levou de violência das outras escolas. Então, se alguém já estudou numa escola de freira, por exemplo, já deve ter escutado casos de crianças que fizeram xixi na própria sala porque as professoras não deixavam a criança ir para o banheiro, né? Outras crianças sofriam violências assim psicológicas tão grandes que elas desenvolviam na própria sala de aula traumas, tiques nervosos, manias, né? Então, os professores sempre muito rígidos, e Deus me livre mais o que acontecia, né, nesses colégios aí de violência sexual contra crianças e mulheres. Então, era muito violento, né, as escolas, era tão violento, que a criança dizia: eu nunca mais quero aprender nada nessa minha vida, né? Eu já dei aula numa escola uma vez que eu estava falando sobre arte, um monte de coisa, a sala tinha, sabe quantas nesse dia? Essa sala estava com 35 crianças dentro de uma sala, adolescentes, né? Foi um dos maiores desafios que eu já tive, e um aluno era desse tamanho, tinha TDAH, ele tinha, né, eu não sei se, na verdade, ele tinha, né, as professoras falavam e tal, né, dos diagnósticos dele, muito, aí jogava assim as coisas pra cima, rasgava, nossa senhora. E aí teve um dia que eu tava dando aula e todo mundo ficou prestando atenção assim, porque eu tava falando um assunto muito legal. Aí um aluno lá no fundo, né, eu tinha conseguido colocar todo mundo assim quietinho. Aí um aluno levantou a mão: professora, eu não sei, mas eu tô sentindo uma coisa, eu tô aprendendo, Oxe, eu espero que sim, tomara que você esteja aprendendo. Ele: não, então eu não vou prestar atenção não. Eu comecei a querer conversar com todo mundo, só pra não aprender, tipo... Ele tava, tipo, mó empolgado, me olhando com os olhinhos brilhando, assim, pra mim. Então, quer dizer, a raiva, né, da educação. Aquela coisa, né, eu vou te colocar de castigo, vai pra biblioteca ler. Que raio de pedagogia é essa? Que raio? Eu tô meio devagar que eu tô ensonada, né? Um evento vadiou 3 anos, o período médio de recuperação no que se refere. Então, ela ficou 3 anos sem querer aprender. 3 anos. O que será que essa menina sofreu de violência nesse último colégio que ela estava, que ela ficou 3 anos sem querer aprender nada? Né? Aí o que vão falar? Não, a culpa é da liberdade, porque se você colocasse ela obrigada a estudar, ela não ia poder ficar 3 anos sem fazer nada, né? Só que a questão, sabe qual que é? A questão é que as escolas hoje em dia tá tendo muita defasagem, né? As crianças não estão nem querendo ir estudar. Então, eu já tive uma aluna que ela tinha 13 anos, ela era negra, maravilhosa, nossa, que aluna incrível. E aí, ela começou a sofrer racismo dos alunos, né? Só que ela começou a sofrer tanto racismo que ela chegou para mim e falou: professora, minha mãe não quer que eu estudo, né? Ela falou que é perca de tempo estudar, que eu tenho que ir trabalhar e eu fico sofrendo racismo todo dia aqui. E os meninos não param, né? Então eu acho que eu vou parar de estudar e vou fazer o que a minha mãe falou, né? Ela é uma menina muito madura, né? Aí é claro que todas as professoras estavam lutando, né, para que ela não saísse, tentando convencer ela de ficar, né, todo dia conversando com os alunos para que parassem e tudo mais, mas não é uma coisa fácil, né? Ela estava recebendo o apoio das professoras, mas ainda assim
É muito difícil, não é fácil. Então, para vocês verem como é que é a educação das escolas públicas e também das escolas particulares. Mas Summerhill é que é visado por não por causa do método, né? Como se o método de Summerhill de dar liberdade para a criança era pior do que o sistema público que a gente tem. Mas como aplicaria Summerhill nas escolas públicas sem grana, sem investimento, né? Com a violência da comunidade? São desafios no capitalismo. Toda vez que a gente tentar reformar o capitalismo, sabe o que é? É a gente mexendo no... Então, mexer no lixo, tentando limpar o lixo com o próprio lixo, né? O máximo que a gente consegue fazer é melhorar as coisas, né? Tentando trazer uma nova visão, forçando o governo a dar políticas públicas educacionais, né? Realmente verba, capacitação. Por exemplo, professor do estado, até a última vez que eu dava aula, não tinha evolução salarial decente e também não era incentivado cursos para os professores da educação. Né, cursos como, por exemplo, na prefeitura tem, porque a prefeitura ela teve o apoio do Paulo Freire, então ela cresceu muito a educação infantil no Brasil. Né? Então a gente vê uma educação infantil no Brasil, as escolas de educação, elas têm tem parquinho, né, tem mesas redondas, tem brinquedos, tem jogos na educação até das crianças pequenas. Então, por quê? Porque teve essa valorização do lúdico, graças a Deus, que o Paulo Freire conseguiu. Mas, no estado, quando vai para o colegial, já não é do mesmo jeito. E é muito traumático, né? Nós que fomos crianças, a gente sabe. A gente está na educação infantil, que é lindo e maravilhoso, né? Você brinca, você tem, né? Geralmente você brinca, você tem um parquinho, você tem, né, certa liberdade de movimento. E quando você vai para o colégio estadual, tem geralmente uma quadra de futebol, e olhe lá, né? Bolas que às vezes estão furadas e coisas assim. E o que não, as cadeiras, às vezes a criança vai e não consegue nem colocar o pé no chão, tem que usar a caneta e acaba que as atividades lúdicas vão sumindo, e aí os professores têm que se virar nos 30 para fazer coisas divertidas e lúdicas na escola, né? Mesmo com escassez de material, às vezes a sala não tem nem ar-condicionado, né? Dizem que o professor que deu aula para os alunos depois do recreio da tarde é um herói, né? Porque as crianças vêm todas cheirando com aquele maravilhoso odor de criança que correu a quadra inteira para dentro de uma sala com mais 30 crianças com o mesmo odor. E ainda por cima com aquele negócio fechado, às vezes as janelas não abrem, sem ar-condicionado, e quer que a criança preste atenção nas aulas e quer que o professor dê uma aula de... Então, a dificuldade de lecionar nas escolas não é algo por causa da escassez, por causa de falta de verba, porque o governo não tem dinheiro. Não. As escolas estão no estado que estão porque os homens não querem que a gente evolua. O capitalismo patriarcal é para fazer com que a gente não cresça. Né? É a regulação da miséria. Né? Então, quando a Marta Suplicy virou prefeita, uma mulher, o que ela fez? Ela fez o céu. Olha como tem sim verba, olha como dá sim para fazer. Eles não querem, pode ser de esquerda, pode ser de direita, né? Então, essa é a nossa confusão, esse é o nosso problema. Se eu tivesse sido mandado para essa escola, nada teria feito em minha vida. Outros declaram: essas crianças vão sentir-se fortemente prejudicadas quando tiverem de competir com as que foram levadas a aprender. Penso em Jack, que nos deixa com 17 anos para trabalhar numa fábrica de máquinas. Certo dia, o diretor-gerente mandou chamá-lo. Você é o garoto que veio de Summerhill, disse ele, e eu estou curioso para saber que tal lhe parece a educação que recebeu, agora que está convivendo com garotos vindos das velhas escolas. Se tivesse de escolher novamente, iria para Eton ou para Summerhill? Ou para Summerhill, naturalmente, respondeu Jack.
Mas que oferece essa escola que as outras não oferecem? Jack coçou a cabeça e respondeu lentamente. Sei lá, penso que dá a gente uma sensação de completa autoconfiança. Sim, disse o gerente secamente. Reparei nisso quando você entrou nesta sala. Meu Deus, riu Jack. Lamento ter lhe dado essa impressão. Ai, que divertido. Eu gostei, falou o diretor. A maior parte dos homens que chamo para aqui fica se retorcendo toda e parece sentir-se angustiada. Você vê como meu igual. A propósito, para que departamento disse que gostaria de ser transferida? O Neil tem lábia, né? Essa história mostra que o ensino em si mesmo não é tão importante quanto a personalidade e o caráter. Jack fracassou nos seus exames universitários, porque detestava o ensino dos livros, mas sua falta de conhecimento no que se referiu aos ensaios de Lambe e à língua francesa não lhe prejudicou a vida. Hoje é um bem-sucedido mecânico. Seja como for, ensina-se bastante em Summerhill. Talvez um grupo dos nossos alunos de 12 anos não possa competir com uma classe de idade igual, em caligrafia, ortografia e frações, mas num exame que exigisse originalidade. Nosso grupo bateria inteiramente aos demais. Imagina, você é uma mulher, estuda em Summerhill, e aí você diz, me sinto autoconfiante. Falar pro patrão que você se sente autoconfiante, o patrão quer você submisso, não quer você autoconfiante, né? Essa história mostra que não temos prova de classe em nossa escola, mas às vezes organizamos um exame como divertimento. As perguntas seguintes foram feitas num deles. Onde se acha o que se segue? Madrid, a ilha quinta-feira... Madrid, a ilha quinta-feira, ontem, amor, democracia, ódio, minha chave de fenda de bolsa, ai de mim, para esta última não houve resposta que valesse a pena. Dê as significações do que se segue. O número mostra quantas significações são esperadas para cada palavra. Mão 3. Apenas 3 deram a terceira significação certa, a medida padrão para um cavalo. Metais 4, metal, faces, altos, oficiais do exército, seção de uma orquestra. Traduza, o ser ou não ser do Hamlet para Summerhilliense. Será escusado dizer que tais perguntas não foram feitas a sério, e as crianças divertiram-se à grande com elas. Os recém-chegados, em regra, não chegam a alcançar o padrão de resposta dos alunos que já estão aclimatados na escola. Não se trata de serem menos capazes mentalmente, mas de se terem de tal forma habituado a trabalhar numa trilha séria, que qualquer toque assim leve os deixa completo. Que qualquer toque assim leve os deixa perplexo. Esse é o lado divertido do nosso ensino. Em todas as classes trabalha-se bastante. Se por qualquer razão um professor não pode comparecer em determinado dia, isso é sempre um desapontamento para os alunos. Davi, de 9 anos de idade, teve de ser isolado por estar com coqueluche. Chorou amargamente. Imagina, a criança quer ir para a escola. A criança quer que o professor vá. A criança não tem um professor preferido. Ela gosta de todos igualmente. Isso é lindo, né? Muito bonito. Por exemplo, as professoras até da Ponte, né? Da escola da Ponte, uma vez eu estava vendo que elas trabalhavam grávidas, porque elas não queriam parar até os 9 meses, elas trabalhavam. Daí o Estado gosta de falar, tá vendo? Então se você consegue trabalhar, para que vocês querem direitos? Vocês conseguem sim, se vocês se esforçarem. É complicado, eles usam os recursos da educação libertária para oprimir nós, se a gente não ficar esperto. Então, mas por quê? Por causa do amor. O mesmo aconteceu na Revolução das Comunas, né? Então, daí já pensou que eu tô falando aqui e não tá filmando? Caiu a internet. Deixa eu ver. Não, tá quase acabando, tá certo. Então,
É... Esqueci o que eu tava falando? Já pensou? Davi, de 9 anos de idade, deve ter se isolado por estar com coqueluche e chorou amargamente. Então, já pensou que legal? A criança chorar porque ela quer ir para a escola e não pode, né? Vou perder a lição de geografia da senhorita Rogeri, protestava ele. Davi estivera na escola praticamente desde que nascera e tinha ideia definitivas e categóricas quanto à necessidade de receber as suas lições. Hoje, Davi é explanador de matemática na Universidade de Londres. Há alguns anos, numa Assembleia Geral da escola, na qual todas as regras escolares são voltadas pela escola inteira, cada aluno e cada membro do corpo docente tendo um voto. Alguém propôs que certo aluno faltoso devesse ser punido com o afastamento das aulas durante 7 dias. Os demais protestaram, alegando que seria castigo severo demais. Alguém propôs que certo aluno faltoso deveria ser punido com o afastamento das aulas durante 7 dias. Os demais protestaram, alegando que seria castigo severo demais. Oh, meu Deus. Isso parece um sonho para os professores, não parece? Não parece uma música, né? Os alunos, não, eu quero estudar, por favor. Minha congregação e eu nutrimos cordial aversão por tudo quanto é exame. Eu gosto dos exames seletivos não, né? Mas fazer provas eu gosto muito, fazer provas, testar o conhecimento. Então, a prova ela é uma ferramenta importante e desafiadora para os alunos, né? Interessante, mas não deveria ser utilizada como forma de classificar o aluno inteligente do não inteligente, né? Porque isso não significa, para a vida prática não significa nada, de fato, né? Então, é só mais uma ferramenta, não deveria ser a ferramenta. Não é que haja muitas crianças desejosas. Davi estivera há alguns anos numa Assembleia Geral de Escola, na qual todas as regras escolares. Minha congregação e eu nutrimos cordial aversão por tudo quanto é exame. Para nós, os exames das universidades são um anatema, mas não podemos recusar as crianças. O ensino das matérias ali exigidas, obviamente, enquanto existirem exames, eles terão força sobre nós. Daí o ser a congregação de Summerhill, sempre composta de professores qualificados para ensinar pelos padrões estabelecidos. Não é que haja muitas crianças desejosas de fazer tais exames, só as que vão para a universidade passam por eles. E tais crianças não parecem achar grandes dificuldades no enfrentá-los. Geralmente começam a preparar-se seriamente com a idade de 14 anos e passam 3 anos dedicando-se a isso. Como é natural, nem sempre vencem na primeira tentativa, mas o importante é que tentem outra vez. Então, talvez seja Summerhill a escola mais feliz do mundo. Não temos vadios e dificilmente aparece um caso de nostalgia do lar. Muito raramente temos brigas, discussões. Sim, mas poucas vezes testemunhei uma daquelas lutas a punhos que tínhamos quando éramos rapazes. Raramente se ouve uma criança chorar, porque as crianças, quando em liberdade, têm muito menos ódio a expressar do que quando são oprimidas. Minha criança interior tá como, então, né? Oprimidíssima, que eu sou a chorona. Ódio para ódio. Amor gera amor. Amor significa ser favorável à criança, e isso é essencial em qualquer escola. Não se pode estar do lado da criança se a castigamos e repreendemos violentamente. Summerhill é uma escola em que a criança sabe ser vista com aprovações. Então, não dá para você inspirar a mesma pessoa que você acabou de bater. Não dá para você inspirar uma pessoa que você acabou de xingar, que você acabou de desvalidar, né? Isso eu ouvi de um pastor. Eu achei isso muito legal, porque realmente não tem como. A pessoa vai, bate na criança, briga com a criança, fala que tudo que ela tá fazendo é errado e depois ainda quer que a criança admire ele, que a criança não se revolte, que a criança não, né? Não, tem que ver como que eu sou maravilhoso aqui batendo em você.
Não dá, né? Não dá, tem que ter, é complicado. Compreendo, entretanto, que não estamos acima ou além das fraquezas humanas. Passei semanas plantando batatas. Certa primavera, e quando encontrei 8 plantas arrancadas em junho, fiz um barulhão. Ainda assim, havia uma diferença entre o barulho que fiz e o que faz um autoritário. Meu rebuliço referia-se a batatas, mas o do autoritário arrastaria o caso para o campo moral do direito e do errado. Eu não disse que era errado roubar minhas batatas. Não fiz disso uma questão de bem ou mal. Que é tão ridículo o ser humano, né? Fiz barulho porque se tratava das minhas batatas. Eram minhas e não deviam ter sido tocadas. Espero estar fazendo bem clara a distinção entre as duas atitudes. Então, quando a gente vê o filme do Pestalozzi, que é lindo e maravilhoso, ele chega em um ponto, né, que ele tá bravo, ele dá uns gritos nas crianças, ele fala, sai daqui, ah, meu Deus. Mas é diferente. Não que tá certo. O ideal é que o ser humano grite menos, né? Que o ser humano xingue menos. Mas a gente sabe que às vezes as pessoas perdem a cabeça, as pessoas falam coisas que não devia, né? Às vezes a gente meio que se estressa. Às vezes a mulher tem que ser violenta, né, gritando, assim, quero dizer, né, para se defender contra violências, às vezes acontece também, né? Então, é essa questão, isso faz parte, o ser humano tem sombras, então essas sombras elas aparecem, mas a questão é que a gente tem que tentar diminuir isso e melhorar a qualidade de vida diária, para que cada dia os conflitos sejam menores, sejam solucionados ao ponto que não tenha mais os conflitos, né, o ideal. Mas a questão é que é diferente. Então, até mesmo na hora de gritar, na hora de ficar nervoso, o adulto tem que perceber, né, um adulto principalmente anarquista, de que ele tem o poder sobre o outro. Onde que está o poder sobre a criança? O adulto sempre, pela natureza da coisa, o adulto sempre vai ter poder em cima da criança. Né? Então, todo adulto tem poder sobre a criança. Isso não é um micropoder, isso é um grande poder. Esse é o poder. Então, mas eu discuto com meu filho de igual para igual. Não, você discute do seu filho de um adulto para uma criança. Né? Quando o professor pisa dentro da sala de aula, ele querendo ou não, sendo anarquista ou não, ele já tem um status de poder sobre todo mundo ali dentro. Não tem essa de não tem, entendeu? Aí o professor, sabendo que ele tem o status de poder, dado unicamente pela natureza das coisas, né? Ele vai tentar o quê? Ser a pessoa mais humilde, conversar, demonstrar, né? Ser o quê? O que o Paulo Freire falava, né? Ser um exemplo. Então ele vai ser calmo, vai mostrar que está aprendendo junto, vai cuidar do ego da criança e do aluno, né? Até mesmo do adulto, quando o adulto errar, para não se sentir humilhado com as respostas erradas. Então, mas o status sempre está ali. Mas agora a diferença do que o Neil está falando é que como ele mora com as crianças o dia inteiro, às vezes até mesmo ele se irrita com algum desrespeito que alguma criança possa fazer com ele. E ele também se irrita com essas crianças. Mas a diferença é que ele não vai chegar e falar, vocês roubaram minha batata, por isso vocês vão ficar 3 horas ajoelhado no milho, porque vocês comeram a minha batata, porque vocês estragaram as minhas batatas. Né? Assim que o adulto né? Nossa, não sei como é que é com vocês, mas eu já estive, né? Não vou falar qual a família minha. Eu já estive, por exemplo, em família que a criança tá lá tomando um café, deixa cair o copo, quebrou. Pronto, meu Deus, é um castigo para a criança, porque ela deixou cair o copo e quebrou o copo. E até dá para entender quando é pobre que faz isso, por quê? Porque a gente não tem muitos recursos materiais, né? Então, quando a criança quebra um copo, custa caro realmente. A mãe fica aflita, fica desesperada, né? E tal. Mas, ainda assim, é desproporcional bater numa criança por causa que quebrou um copo, né? É desproporcional bater numa criança porque ela tá chorando, né? Então, a comunidade não tem um olhar muito afetuoso para as crianças, né?
Eu acho que é isso, gente. Eu tô falando muito aqui. Eu vou querer acabar ficando falando demais, que a minha cabeça tá a milhão. E aí eu fico, ai, olha, não atualiza aqui, Lu, desculpa. Caiu não, tô vendo. Obrigada, Lu, por participar. Esse horário de manhã é muito ruim, né? Tem poucas pessoas. Mas tudo bem, eu não me importo. Isso aqui é uma obra de arte, toda a página, todo o projeto Espiritualidade Anarquista é uma obra de arte, um presente meu para a humanidade, que também me satisfaz e me deixa feliz. Então, se tiver pessoas que gostam de receber pedras preciosas, eu estou dando pedras preciosas. Por quê? Porque eu cultivei, porque eu tenho mérito disso. Né? Porque eu amo todo mundo, eu amo a comunidade, eu amo a minha comunidade, eu tive coisas boas na minha vida e eu quero retribuir. Daí depois eu vou retribuir de outras maneiras esse ano. Vai aparecer coisas diferentes, se preparem, vai ter vídeos diferentes, coisas diferentes que vocês vão ver, vocês vão ver. Então, assim, na Espanha, na Revolução, eu estava falando, as pessoas, quando os revolucionários expulsaram os espanhóis, né? Os espanhóis expulsaram os patrões das fábricas e a população pegou as fábricas e elas começaram a organizar as fábricas. Sabe o que acontecia? As pessoas trabalhavam até de madrugada. As pessoas trabalhavam nos finais de semana, no domingo. Por que que as pessoas trabalhavam tanto? Porque elas trabalhavam felizes nas fábricas. Era como assim, eu vou ficar dentro de casa olhando para o meu celular, ou eu vou ir lá para a fábrica que tá todos meus amigos, de boa, tá todo mundo fazendo as coisas felizes. Entende? Então as pessoas, o coletivo, essa coisa de a gente ficar preso dentro de casa, dessa caixa de madeira, de concreto, não é comum, não é normal isso. Isso aqui está completamente errado. O certo era a gente estar convivendo coletivamente, porque o ser humano, naturalmente, é um ser que quer socializar, né? Então, é isso que eu estava falando por causa dessa questão, mas se tiver liberdade, ninguém vai querer trabalhar. Né? Tem essa frase que os capitalistas gostam de usar para nós, né? E quem vai querer entrar dentro de um bueiro nojento, sujo, para ir limpar se não for para ganhar dinheiro? As ideias, porque não confia, né, que as pessoas vão fazer as coisas por amor, vai limpar o bueiro porque tem que limpar o bueiro, não porque vai ganhar dinheiro em cima disso, né? As pessoas fazem por dinheiro, porque é o dinheiro que proporciona liberdade. É por isso que tem pessoas presas e tem pessoas soltas, né? Soltas entre aspas, né? Dentro dessa situação. Outra coisa, tem um documentário do Summerhill que as crianças, elas fazem assim, eles pegaram vários alunos antigos de Summerhill e pediram para essas pessoas falarem no que elas trabalhavam. Então tem histórias incríveis assim. Tem uma história de um cara que virou advogado, outro que virou professor, médico, todo tipo de pessoas Summerhill fez, né? De pessoas que varrem a rua, pessoas que não quiseram fazer nada depois que terminou Summerhill, pegou as coisas e foi viajar, né? Pegou e foi se aventurar pelo mundo. Tem todos os profissionais do Summerhill fez. Então é realmente um exemplo maravilhoso de liberdade. Vocês estão vendo, né? Neil é maravilhoso, é um livro apaixonante. Sabe quem me indicou esse livro? A minha querida mãe. Minha mãe que me indicou isso quando eu estava jovem, quando eu era jovem. E foi ele que me abriu a mente para o pelas questões libertárias. Então tem livros que a gente lê que são assim chaves, né, da percepção. Obrigada, muito obrigada, Lu, por participar. E estamos aí na luta, vamos ver o que acontece. Esse ano tem que ser melhor, né, gente? Esse ano vai ser melhor, vai ser o ano mais legal de todos. Tchau, até mais. Pra mim e pra você. Até mais, tchau, tchau.